Alda, Edileuza, Elisete, Helena, Marques, boa noite, dona Helena, seu Ibrahim, muito obrigada, Madalena, Maria de Lourdes, Rosilei, muito obrigada, Sandra Maria, senhora Geraldina, Sônia Boa Oliveira, de São noite. Paulo, Tânia, muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leni Batista, sou aquela Batista da Silva, né? Eu Eu tenho gosto de tudo no falar bolso. isso, tudo bem? Pessoal, tem algum microfone aberto, tá? Vamos tentar fechar para que não atrapalhe, para que a gente possa aproveitar ao máximo. Sou uma mulher casada há 22 anos, esposa do Dr. Carlos Máximo, um advogado, portanto, eu sou do correto, bem certinha, comigo não tem jeitinho. Eu costumo dizer que quem vem com o certinho me leva, tá? O jeitinho nunca me leva. Eu optei em não ser mãe, mas eu sou Dinda do coração, mãe do coração da Gabriela, uma menina linda de 11 anos, agora uma pré-adolescente, como ela enfatiza. Tá? Sou Dinda também do Rômulo, ainda tem o microfone aberto, tá, pessoal? O meu não é, o meu tá fechado. Por favor, dar uma olhadinha, porque isso atrapalha muito a reunião. Eu sou Dinda também do Rômulo. O Rômulo completou 19 anos agora. A gente está buscando aí que ele entre agora na área de saúde. Ele está ainda fazendo as escolhas, como todo jovem. Isso é muito importante, que a gente direcione os nossos jovens. Ele está aí pensando entre fisioterapia, e aí eu vou me orgulhar muito, e odontologia. Mas, de fato, a gente quer muito que ele seja feliz com as escolhas. Também tenho três irmãs, a Lucimar, a Lucicléia e a Vani. São as mulheres que são referências na minha vida dentro de casa. Foram mulheres que me ensinaram muito e que me educaram, né, junto com os meus pais. Sou também professora, gosto muito dessa parte. Eu amo lecionar, eu amo estudar. Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E sou também aluna, eu costumo dizer que a gente não para, né? Principalmente na área de saúde, tudo muda todo dia. Eu iniciei há pouco tempo agora mais um projeto novo, então, assim, eu quero estar bem velhinha e sendo aluna, tá bom? Pode passar, Lucas. E aí, para falar mais especificamente sobre a minha área profissional, eu sou fisioterapeuta como minha primeira opção, minha primeira faculdade. Atuei aí em terapia intensiva durante longos anos da minha vida. E eu costumo dizer que na terapia intensiva, né, é aquilo. A gente salva vidas, mas a gente também perde muitas pessoas. E a gente fica muito remediando. Então, assim, hoje eu sou da saúde integrativa, eu não trabalho mais em CTI, eu trabalho hoje no meu consultório, aqui no Rio de Janeiro, ele fica na cidade de Nova Iguaçu, onde eu atuo como fisioterapeuta integrativo hoje. Sou enfermeira também, minha segunda formação, formação da qual me orgulho muito, e eu tive a oportunidade, como enfermeira, de trabalhar na saúde pública aqui do Rio de Janeiro. Então, tive como dar aula numa universidade, e eu tenho grandes amigas enfermeiras, e é uma classe que eu admiro demais, é a arte do cuidar. E a gente precisa é disso, cuidar das pessoas, cuidar dos nossos e do nosso próximo, né? Atualmente, eu sou mestranda em ciências quânticas por um grupo de São Paulo. É o meu novo projeto. Eu acabei de me especializar em terapia integrativa, mais uma pós-graduação, e já ingressei no mestrado. Eu sou especialista também em fisioterapia dermatofuncional, e eu sempre falo isso porque as pessoas não entendem que é a parte do nosso corpo, que é a dermato, que é a nossa pele, é o nosso maior órgão, e ele é que nos protege, né? Ele que nos separa aí do meio externo. Então, assim, a gente precisa cuidar desse órgão porque ele é fundamental, e foi por isso que eu escolhi primeiro essa especialidade. Sou ozonioterapeuta, né? Meu conselho nem permite eu falar ozonioterapeuta, porque eu sou fisioterapeuta. Eu tenho que dizer que eu sou Master O3 em ozonioterapia, só para vocês entenderem que eu também tenho essa outra especialização dentro da minha formação de saúde integrativa, da medicina integrativa. E há cerca de um ano me tornei embaixadora da empresa da qual a gente está falando hoje, que é a Nemas Away.
A Nemasaway, vocês vão entender que ela tem vários profissionais de saúde, fisioterapeutas, biomédicos, dentistas, médicas, são todas várias embaixadoras que estão aqui sempre às quartas-feiras e às quintas-feiras à tarde, fazendo esse tipo de treinamento sobre os produtos da empresa. E é muito importante a gente se ressaltar que cada embaixadora que vocês conhecem, a gente está colocando o nosso nome aqui na empresa Nemasaway. E aí é para a gente já começar a entender que é uma empresa séria, porque um profissional da saúde não vai colocar seu nome em qualquer lugar. Então, a gente está aqui na Nemasaway porque ela trabalha com pesquisa, com ciência, com desenvolvimento de vários protocolos, de produtos, dos quais a gente vai falar hoje, né? E aí é para vocês entenderem isso, tá bom? A gente está aqui por uma escolha nossa, é feito um convite da empresa, a gente analisa se essa empresa desenvolve bons projetos dentro dos produtos, e aí a gente se utiliza desses ativos para cuidar dos nossos pacientes e prescrever no nosso consultório. Então, assim, isso é muito importante salientar. O próximo, Lucas, por favor. E aí, ó, o nome da nossa empresa, né, da empresa da qual a gente está falando hoje sobre esse treinamento, é a Nemasaway. O propósito dela, né, é trabalhar com saúde, e transformação da vida de pessoas. E hoje a gente está fazendo mais um dos nossos treinamentos. O próximo, Lucas. A Nemasaway fica lá em São Paulo, tá, pessoal? No Tucuruvi. É uma empresa que está completando 4 anos agora no mercado, com mais de 70 produtos. A gente tem toda uma linha dentro da saúde, estética e beleza. Próximo, Lucas, por favor. E como eu falei, ela tem um propósito, que é transformar vidas, levar saúde através da estética, da beleza, dos produtos ozonizados, que é o carro-chefe da empresa, e se utilizando do que é muito importante hoje, de uma tecnologia muito avançada. A gente vai falar isso mais à frente. Então, a gente entender qual é o propósito, aonde a gente quer chegar, qual o tipo de ciência e de pesquisa que a gente quer fazer com esses protocolos, com esses produtos, também é muito importante. O próximo, por favor, Lucas. E aí, hoje eu escolhi esse tema, ó, lúpus eritematoso sistêmico, que quando você busca em alguns livros, ou até hoje com a IA, você vai ver escrito LES, LES, que é lúpus eritematoso sistêmico. E aí eu escolhi esse tema por conta de uma consultora da Nemasaway. Eu trato essa condição no meu consultório, já tive vários pacientes, mas os consultores da Nemasaway, que são consultores que estudam, que têm apostila, que têm treinamento semanal, eles ligam para as embaixadoras, isso é muito importante. Então, é quando eu falo para vocês, quando vocês buscam um embaixador com uma dúvida, olha, eu conheci uma pessoa que tem lupus, com que eu poderia estar cuidando dessa pessoa, orientando, qual o protocolo que a gente pode utilizar para essa pessoa iniciar o tratamento, a suplementação. Então, é muito comum acontecer isso, e por conta de uma pessoa que me passou, que teve um cliente com lúpus, e aí que eu a orientei, eu acendi a luzinha. Então, eu sempre deixo essa dica aqui para vocês. Não fiquem com dúvidas. Manda para a embaixadora que a gente vai buscar. E eu falo sempre, aquilo que a gente não sabe, não é feio não saber. O feio é não buscar conhecimento. Então, quando a gente não sabe, a gente vai estudar e juntos a gente vai passar para vocês, tá bom? O próximo. E aí é para a gente entender, aqui é só os fundamentos do que é esse lúpus eritematoso sistêmico. Então, a gente precisa entender que é uma doença autoimune. E aí já vem aquela pergunta, o que é autoimune, doutora Leni? É aquela doença que ela ataca o próprio sistema. Então, as suas células, que deveriam estar aí, né, cuidando da sua saúde, que deveriam estar te deixando bem, elas começam a se auto-atacar, se autodestruir. É assim que são as doenças autoimunes, explicando para vocês de um modo bem claro, né? Eu não sei, aqui tem alguns consultores que já leem, que já entendem, também tem profissionais de saúde, mas a gente também fala para um público aqui que não tem esse conhecimento de saúde. Então eu tento sempre trazer essa linguagem assim, de uma forma que vocês entendam melhor, tá bom?
Então, o sistema imunológico ataca os tecidos saudáveis do corpo. Ela se caracteriza por inflamação, e aí eu já busco aqui, ó, uma luzinha, que é para vocês já printarem os slides. Se é uma inflamação generalizada, qual é o suplemento da Nemazaway que eu posso utilizar para inflamação? Então, é isso que a gente tem que entender quando a gente vai fazer os protocolos, quando a gente vai orientar as pessoas. Já me acende uma luzinha, ó. A Nemazaway tem um carro-chefe, né, dentro dos produtos que serve para inflamação. Então, essa inflamação generalizada, ela pode afetar, né, as articulações, ela pode a pele, que eu falei que é o nosso maior órgão, órgãos como o rim, os rins, o pulmão, o sistema nervoso. Então, olha, quanta coisa eu já tenho que pensar aí a nível de suplementação da Nemazaway. Ataca os vasos sanguíneos, o coração. Então, eu tenho que olhar o que que a doença faz para eu já pensar no que eu vou suplementar, tá bom? E tem várias causas complexas, né, para pessoa ter essa condição que é o lúpus. Tem os fatores genéticos, que é aquela carga que a gente já traz, que vem, né, da nossa, quando a gente nasce, a gente já vem com essa genética. Tem as causas hormonais, os nossos hormônios, eles se alteram ao longo da nossa vida, podem se alterar por diversos fatores, né? O que está causando alteração no meu organismo? O que está causando alteração no meu hormônio? Mulheres que entram na menopausa já passam a ter, homens que entram na andropausa já passam a ter alteração hormonal. E tem também o ambiente, né, que a gente vive hoje, que causa várias alterações no nosso organismo, exposição a essa luz branca, exposição a essas antenas hoje né, de telefonia, rede Wi-Fi, os alimentos que a gente ingere, os fármacos. Então, são muitas alterações que podem nos levar a essa condição, não só o lúpus e a várias outras autoimunes, né? O próximo, por favor, Lucas. E aí, quando eu falo numa condição, eu preciso entender assim, o que que eu posso fazer para ter o diagnóstico. Então, eu não vou falar sobre o diagnóstico da patologia, do lúpus em si, mas eu tenho que orientar vocês, que aí essa pessoa, ela vai para um médico, né? E aí esse médico, ele vai pedir, ou um profissional aí da saúde integrativa, e ele vai pedir diversos exames. Então, é só para a gente entender que precisa ter um diagnóstico, para a gente ter uma luz para começar a cuidar melhor. Então, tem os exames laboratoriais, que investigam a presença de alguns fatores, né? O fator ou anticorpo antinuclear, que é característico para o lúpus, o anticorpos anti-SM e o anti-DNA, que eu falei que vem lá da nossa genética, né? O exame físico desse paciente, eu não falei que tem alteração de pele, alteração de articulação, de ossos, então tem que ter um bom exame clínico, tem alteração do pulmão, então uma ausculta pulmonar, um hemograma completo, que é dentro do hemograma que eu posso ver diversas condições, inclusive as alterações inflamatórias. Eu preciso saber se essa pessoa está com anemia, eu preciso saber se o sistema imunológico dele é capaz de reagir contra essa doença. Então, assim, é isso que eu preciso entender, como que está meu paciente. A biópsia renal, quando tem no caso, né, que a gente já sabe que dá alteração renal também, e os exames de urina, que então, assim, são o que é mais de corriqueiro para fazer para a gente chegar a um diagnóstico. É claro que é todo um conjunto. E aí tem o prognóstico da doença. E o que que é prognóstico? A gente precisa entender. Diagnóstico é descobrir qual é o tipo de doença. E o prognóstico? Quanto tempo essa pessoa, quando sabe que tem a condição, ela pode viver? É um prognóstico bom, é ruim? Vai morrer logo? Vai morrer daqui a 30 anos? Então, assim, ó, com o avanço, vem escrito, né? Com o avanço das opções terapêuticas de tratamento, terapêutica é tratamento, nas últimas décadas, hoje a expectativa de vida dessas pessoas, ó, aumentou significativamente. Atualmente, 80% dessas pessoas, elas permanecem vivas após 20 anos da descoberta, 15 anos. Então, vamos olhar para isso. Olha, essa pessoa só tem 15 anos, em torno de 15 anos de vida. O que que eu preciso fazer para cuidar, para que ela viva mais? Hoje a gente tem a epigenética, que a gente fala muito, muito dentro da medicina integrativa, da saúde integrativa. Então, a epigenética, a gente pode alterar. Você nasceu com uma condição, mas não significa que você tem que ficar com ela.
Você está diabético, não significa que você tem que viver diabético, você pode alterar isso. Ah, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, todo mundo diabético, e eu vou ter isso também? Eu posso alterar isso com a minha epigenética, tudo depende de como que eu vou cuidar da minha saúde. E a suplementação da Nemasal Whey hoje é algo que tem ajudado milhares e milhares de pessoas. E isso é muito importante, porque a nossa alimentação está pobre. Porque as pessoas pensam assim: ah, mas suplemento não é um complemento da alimentação? Mas assim, a nossa alimentação tá boa? A gente está comendo de uma maneira saudável? Claro que não, cada vez mais estressado, se alimentando mal, dormindo mal, bebendo pouca água. Então a gente precisa suplementar sim. E não só suplementar por conta de condições, não, tá, pessoal? Suplementar de fato por diversos motivos, porque o nosso corpo realmente precisa. E aí a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela estima que existe, olha isso, é para printar mesmo o slide. Quem é aí, ó, da consultor da Nemasaway, você que ainda não é, já vai lá buscar alguém, quem te chamou para estar aqui, para você entender. Olha quantas pessoas existem com lúpus no Brasil, de 150 mil a 300 mil pessoas aproximadamente. Porque quando a gente busca aqui, ó, essas informações, esse número já mudou, que é tudo hoje na velocidade da luz. Então, assim, olha quantas pessoas a gente tem para cuidar, para suplementar, para orientar, tá bom? O próximo, por favor, Lucas. Não é muito bonitinho, mas a gente tem que colocar para quem não conhece, né? Algumas pessoas se assustam, mas eu coloquei as fotinhas aí para poder, né? Então, olha só, a gente vai falar sobre os sintomas agora, e são vários lá, ó. E quando eu falo de sintoma, eu também já vou printar, porque eu não sou boba. Opa, tem dor? O que que tem lá na Nemasaway que é para dor? Ah, tem perda de cabelo e peso. O que que a Nemasaway tem? Então, a gente sabe que tem, né? Quem é consultor da Nemasaway sabe. Tem rigidez muscular. A gente tem o SD Fibro ó, da Nemasaway, que é algo assim que vende muito, que as pessoas compram muito. Por quê? Porque ele é um potente relaxante muscular, porque ele tem os três magnésios, o triptofano, né? O quelato, o taurato e o malato. Então, assim, ele tem os três magnésios que são fundamentais para o nosso corpo, e tem a cúrcuma, que é anti-inflamatório. Então, eu estou falando de uma condição autoimune que eu já disse lá na frente que ela é inflamatória. Então, é já para eu acender a luzinha de novo aqui, ó. O que que eu vou usar? De cara, eu já tenho que botar um SD fibra nesse protocolo, tá bom? E é para pensar desse jeito. Então, assim, ó, são muitos, né? Dor, inchaço nas articulações, problemas renais, dificuldade de respirar por causa da condição respiratória, dor no peito ao inspirar profundamente, leva a cefaleia, que é a dor de cabeça, confusão mental, perda da memória, e são muitos os sintomas. E aí a gente tem, ó, as fotinhos aqui mostrando que ela dá ali ó, aquela lesão de pele com muito florido, muita coceira, muita erupção, couro cabeludo atrás das orelhas, como vocês veem na foto, na segunda foto embaixo. Ataca também a nossa boca, a parte da gengiva. Então, o que que eu posso utilizar de cara? Já tenho que pensar. A gente tem um óleo de girassol ozonizado da Nemasaway que eu falo, não falta na minha vida. Na última semana eu tive uma pessoa que veio às pressas aqui na minha casa, 9h30 da noite, buscar um frasquinho de óleo de girassol ozonizado. A gente precisa entender isso. Se tem o poder do ozônio, que eu vou falar mais lá na frente, é porque está potencializado esse óleo. Então é o que eu vou utilizar hoje. Não tem outra coisa hoje melhor no mercado, não. É óleo de girassol ozonizado para a gente passar nessa lesão, para a gente passar em ferida aberta, para a gente passar em pós-operatório. É dessa maneira que é para pensar. Não é para passar outra coisa, não é nem para pensar. Por quê? É prensado a frio, ele não causa nenhum mal, só vai trazer benefícios. Posso usar em criança, posso usar em adulto, posso usar no idoso. Então, eu posso utilizar e é para utilizar. O próximo, Lucas, por favor. E aí a gente fala um pouco sobre os impactos, né, nutricionais para esse tipo de paciente. Então, a má absorção, o próximo, Lucas, a má absorção de alimentos. Eu estou esperando ele passar o próximo, tá, pessoal? Lucas,
a má absorção de nutrientes, que eu já citei aqui, né, que está lá na nossa alimentação, porque eu posso até comer saudável, posso até me alimentar saudável, essa comidinha pode estar até maravilhosa e boa, com tudo que meu corpo precisa, mas será que o meu corpo ele está saudável para ele absorver? Então, eu tenho que pensar nisso também. Será que o meu intestino está saudável para ele fazer o que ele tem que fazer na degradação? Será que eu tenho ácido clorídrico suficiente no meu estômago para degradar esse alimento de maneira saudável e que ele possa passar para outra fase, que é o intestino, e ser distribuído? Então, assim, eu tenho que pensar nisso também. Será que eu tenho células saudáveis e suficientes para estar absorvendo todos os nutrientes dessa alimentação? Então, é para entender esse impacto nutricional, né? E aí, as deficiências nutricionais comuns vão levar, ó, deficiência de vitamina D, que esses pacientes têm com lúpus, deficiência de cálcio, de ferro e de B12. Então, quando eu coloquei aquilo ali em vermelho, eu não estava sendo bobinha, não. Eu já coloquei porque quem é consultor e quem é esperto e já trabalha com Anemas Away já vai printar aquilo ali, ó. Porque eu já estou falando ali do que eu preciso para esse paciente. Ele precisa de cálcio, ele precisa suplementar o ferro, a B12, a vitamina D. A gente vai falar da D3 com a K2, né? Então é isso. Tem perda de apetite e peso para esses pacientes. Se ele tem perda de apetite e não se alimenta, olha eu já de novo falando que suplementar ele é necessário. Porque se ele não come, então pelo menos a suplementação vai estar dando o suporte que ele precisa. E aí tem vários aumentos, né, de necessidade para combater a inflamação e reparar os tecidos e muita coisa que a gente pode fazer. O próximo, Lucas, por favor. E aí eu coloquei uma terceira fotinha, quarta, né, fotinha aí para vocês entenderem que é uma característica do lúpus essa erupção e esse sinal, né, que a gente cita, que chama-se asa de borboleta. É assim mesmo que a gente fala, tá? Porque se você olhar bem ali na fotinha, você vê que parece mesmo uma asinha de borboleta na face e que ela fica muito ativa quando exposta aos raios, né, UV. E essa erupção malar, né, que é aqui, né, na face, dá muita sensação de queimação, vermelhidão, inchaço. E aí eu sei, ó, que para face, na Nemasaway, eu tenho um outro protocolo lá, não tenho para face? Eu tenho um óleo regenerador maravilhoso, eu tenho um sabonete ozonizado da Nemasaway com aloe vera, que faz uma hidratação maravilhosa. Então, vocês acham que essa lesão não vai precisar de hidratação? Claro que vai. Vai combater os radicais livres, o sabonete ozonizado. Então, olha, mais um, né? Mais um produto da Nemasaway que eu vou utilizar para esses pacientes. O próximo, Lucas, por favor. E aí, a gente precisa entender o que é proibido, né? A gente tem que falar para esse paciente, para essas pessoas, quando eu consulto no meu consultório, e é proibido, eles não podem ter o consumo de álcool, porque a gente sabe que álcool, o álcool, pessoal, além de tudo que ele causa, que a gente já sabe, ele desidrata a pessoa, tá? Então, assim, são pessoas que já têm uma pele, vocês viram lá naquela foto, uma pele toda ressecada, que coça, e aí ele ainda consome álcool que vai degradar várias outras condições no organismo e no cérebro, e só vai danificar mais ainda para quem já tem essa condição. E não só para o lúpus, né? Os cigarros, que a gente sabe também que o tabaco aí, as drogas, quando eu estou falando de droga, eu estou falando de todas as outras, as ilícitas, e estou falando de fármacos também. Alguns são contraindicados para esses pacientes, que só vão fazer muito mal. E o estresse. Hoje eu falo que o fator estresse é o fator que desencadeia muitas doenças, muitas patologias. As pessoas estão doentes por causa do estresse, então é para tomar cuidado. E eu já falei, né, do raio UV, e aí coloquei aí bem grandão esse sol, para vocês entenderem que a fotossensibilidade para esses pacientes danifica as células da pele, já danifica, né, de pessoas saudáveis, se for em horários muito, né, inadequados, mas ele causa nesses pacientes a resposta inflamatória. Então, eles não podem ficar expostos, tem que usar os produtos e se cuidar. Próximo, Lucas, por favor.
A gente tem várias estratégias, eu já citei aqui, eu só coloquei a estratégia alimentar aqui porque a gente precisa entender que eu suplemento o meu paciente, é fundamental, mas é fundamental também que eu oriente ele que ele precisa ter uma alimentação balanceada, saudável, porque é aquilo, adianta eu ficar dando suplemento se meu paciente não ajuda, se ele não dorme bem, se ele não bebe água, se ele não pratica atividade física, se ele não se alimenta bem, adianta? Não. Então não existe milagre, existe o cuidado. A Lemazoe tem o protocolo, tem o ativo que é maravilhoso, tem o suplemento que é maravilhoso, mas a pessoa tem que entender que ela precisa fazer a parte dela. E eu falo mesmo, eu brigo com meus pacientes, deve ter algum aqui. E eu brigo mesmo, eu puxo a orelha, eu brigo, ou quer tratar ou não quer tratar. É assim. O próximo, Lucas. E aí eu já coloquei bem grandão aí, ó, agora começando com a fotinho dos nossos suplementos, né? É preciso a gente entender que os nossos suplementos eles são nutracêuticos, e aí a gente entende aí e tem que aprender o que que é o nutracêutico, é diferente de um fármaco. Então a gente precisa entender que é a combinação de nutrientes, e embaixo tem uma fotinha aí, ó, que ali vai tudo que é de bom para dentro desses suplementos. É tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Então, é a combinação de nutrientes, de vitaminas, de diferentes substâncias, em quantidades maiores, para maximizar os benefícios. Então, é para, de fato, suplementar. E aí eu já entro, de fato, aqui, nessa estratégia de suplementação para o lúpus. Então, ó, as autoimunes, como o lúpus, elas podem danificar o colágeno. Olha, eu dando outra dica, né? Mas a whey tem o colágeno do tipo 2. Então, a gente precisa pensar no colágeno do tipo 2, porque a própria doença danifica o colágeno, fora as outras coisas que também danificam. Suplementos como a vitamina D, e aí, em pacientes com lúpus, uma vez que o aumento dos níveis séricos de vitamina D vão melhorar esses marcadores inflamatórios. Então, eu posso ter um paciente com lúpus com uma vitamina D de 19, como eu já peguei aqui no meu consultório, nunca. E aí eu já vou suplementar. Eu preciso fazer uma dose alta de vitamina D para que esse organismo regule esse hormônio D e ele consiga que a célula dele possa trabalhar em prol dele. Então, a gente precisa entender que é isso que eu tenho que fazer. Como agora há pouco tempo, eu falei de uma outra autoimune aqui, de uma paciente que eu tratei no consultório e que chegou para mim com uma vitamina D de 19. Não adianta você dar nada para essa pessoa, se você não der o suplemento correto. Ela não vai melhorar, ela vai continuar com dor, vai continuar sem dormir, vai continuar cansada e só reclamando. E estressada e depressiva. É o que vai acontecer se você não suplementar a D3 com K2. E aí, pode melhorar os marcadores inflamatórios e a melhora clínica do paciente vai vir, é fato, tá? O ômega 3, que a Nemasal Whey também tem, a gente tem o ômega 3 com o EPA, o DHA, e a gente precisa entender isso, né? Que são importantes, são os ácidos graxos essenciais para o nosso corpo. E aí, ó, o ômega 3 vai melhorar a fadiga. Eu não falei lá como nos sinais e sintomas, são pacientes fadigados, cansados, e aí eles precisam desse suporte. A curcumina, eu já citei lá na frente, que tem no SD Fibro, e aí a gente precisa pensar, porque ela é eficaz para diminuir os níveis de marcadores inflamatórios, a gente está falando de uma condição inflamatória. O ômega 3 eu já falei, e é, os maiores níveis plasmáticos de homeostatina podem estar associados à aterosclerose. E aí eu falei lá, ó, sobre os vasos. Então, no lúpus, isso reforça a necessidade de um maior consumo. Eu já falando aqui, ó, da B12 e da B6. Então, é isso, tá aí, ó, tá aparecendo a B12 aí na fotinha, tá? Então, é importante a gente entender. Os níveis de vitamina B12 tem que estar aqui, ó, 800, 900. Não é um idoso de 87 anos que chegou para mim semana passada com uma B12 de 300. Vai ficar bem? Não vai ficar aquele idoso que está lá, sem energia para fazer mais nada. Vai ficar no sofá. O próximo, Lucas. A gente tem agora a D3 com a K2, que eu já citei lá, e a gente precisa entender a função dela. É um hormônio.
E o corpo precisa dele, precisa estar aí, ó, de 50, 60 para cima, tá? Não é o que vem lá no laboratório, no examezinho, dizendo lá que é de 25 a 35. Os pacientes chegam no meu consultório falando isso. O médico falou para mim que tá bom coisa nenhuma. O hormônio D precisa estar mais alto porque ele vai te dar energia e ele é responsável por diversas funções do seu organismo. Aquele examezinho de sangue que a gente faz aí no laboratório, que são diversos, cada um tem ali uma faixa e é feito em uma populaçãozinha. A gente está falando de coisa maior. Então, é para suplementar a vitamina D, não é para faltar. Tem regulação imunológica, então ela vai modular a resposta imune e vai reduzir a autoimunidade. Então, é importante a gente entender. Redução da atividade da doença, estou falando do lúpus, níveis adequados associados a uma menor gravidade da doença. Então, quando eu tenho níveis elevados da vitamina D, eu vou ter uma menor gravidade, meu paciente vai ter menos sinais e sintomas. E a saúde óssea, a vitamina D, a gente sabe que ela é responsável por levar o cálcio para onde ele tem que ir. O cálcio não tem que ficar livre, circulando, indo para lá para os rins, para todo mundo ficar tá com pedra nos rins, tá com pedra na vesícula. O cálcio, a D3, a K2 é o GPS do cálcio. Ela vai pegar ele, vai levar para os seus dentes, aonde tem que estar, para os seus ossos. E é isso. E aí você não vai ter aquelas dores que as pessoas ficam sentindo. O próximo, por favor. O ômega 3 eu já citei lá na frente, mas é só para vocês verem o frasco bonitão que a Nemasaway faz com muito carinho para a gente tudo. Eu sou muito orgulhosa de trabalhar nessa empresa, porque tudo é pensado, tudo é estudado. Os médicos, as pessoas que participam dessas pesquisas, tudo é falado, tudo é passado para vocês. Tem apostila onde tem um mundo de informações. Então a gente precisa ler, aprender, ligar para as embaixadoras, chamar quem precisa. Não é para ter vergonha, porque a gente está aqui para ajudar vocês a realmente, de fato, suplementar com qualidade, tá bom? O ômega 3, ele tem um poder, ó, anti-inflamatório. Eu já falei sobre isso lá na frente. Tem os ácidos graxos, o EPA e o DHA. É importante para o lúpus. Então, é para tomar. Redução da dor nas articulações, ele vai melhorar a mobilidade das articulações, então não é para faltar. E tem prevenção, ó, tem proteção de cardiovascular. Não falei que o lúpus leva a alteração também de vasos e do coração? É importante para pacientes com lúpus, então não é para faltar. A próxima, por favor, Lucas, a gente tem. Na próxima fotinha, eu botei um montão lá que eu já botei lá na frente, já falei sobre todos eles, mas tem um Polivitamix aí que não estava aparecendo lá, que também é fonte do ômega 3. Ele tem um pouco de cada coisa, mas sempre importante. Então, ó, eu posso utilizar o Polivitamix para o paciente com lúpus. E do lado eu coloquei o óleo de girassol ozonizado, porque eu não coloquei uma foto lá na frente com uma pele toda danificada, um couro cabeludo que está lá cheio de coceira, com dor, porque coça muito quando está em atividade. Então, eu posso passar o óleo de girassol ozonizado. Mas eu coloquei em destaque bem grandão ali, ó, o nosso frasco, né? Na realidade era para ter colocado aqui o Molécula da Vida, que já mudou o rótulo, né? Está bem bonito, que é a mesma coisa, só mudou o nome, mas é o nosso óleo de girassol ozonizado em cápsula. A Nemazaway foi a primeira empresa a fazer isso, e isso é o que vocês têm que aproveitar. Ele é muito importante porque a gente consegue fazer esse tratamento home care. Nós que temos clínicas que tratamos nosso paciente no consultório com ozônio, a gente fica muito feliz de poder pedir ao nosso paciente que continue o tratamento em casa. Quando você ingere as cápsulas de óleo de girassol ozonizado, você vai estar oxigenando melhor todos os seus tecidos. Então, você não vai cuidar só do lúpus, você vai cuidar do seu sistema imunológico, você vai ter células mais saudáveis, você vai ter mais disposição, você vai cuidar do seu cardiovascular e só tem benefício. Ah, mas toda pessoa pode tomar? Pode. Criança acima de 30 quilos, vocês podem suplementar sem medo. É óbvio que a gente busca informação, mas não é para ter medo, porque o ozônio, o seu corpo, ele produz. Nosso corpo, ele produz o ozônio, é algo que está no nosso corpo.
Então não precisa ter medo. Ah, qual é a dosagem? No frasco vem escrito. Dentro da apostila da Lemasaway vem tudo escrito. Eu tenho pacientes que chegam a tomar 6 cápsulas de ozônio por dia. A gente pode usar a cápsula de ozônio intrarretal para o paciente. Eu não falei que o paciente fica com muita alteração, o paciente de lúpus. Se ele tiver constipação intestinal, eu posso colocar a cápsula de ozônio intrarretal para estar cuidando desse intestino, para estar estimulando esse intestino, para estar cuidando dessa condição. Pacientes com gastrite, eu posso usar as cápsulas. Então, é muito importante a gente ler. A cápsula de óleo de girassol ozonizado, ela tem diversas funções do nosso organismo. E o ozônio é o carro-chefe hoje da saúde integrativa. E é fato que daqui a pouco tempo a gente vai, se Deus quiser, tem toda a rede pública. Eu sonho com isso. Então é essencial por isso, porque tem antioxidantes e minerais. A vitamina C, ó, ela é importante na imunidade e na formação lá do colágeno. Então tem que ter. A vitamina E faz proteção da célula, é anti-inflamatória, a gente está falando de uma condição. Então, ó, usar o colágeno tipo 2, porque ele tem vitamina E. O selênio é importante, porque é um suporte para a nossa tireoide. E aí ele está lá no Polivitamix. Então, eu preciso ter o zinco, preciso ter. Então, é tudo isso aí e um pouco mais, tá? É para vocês aproveitarem. E como ter acesso ao ozônio? No próximo, por favor, Lucas. E aí eu falo, né? A gente tem acesso ao ozônio hoje, eu já digo. Liga para a Nemasaway, busca um consultor e já tem acesso ao ozônio. Simples assim, né? Antes tinha que ir numa clínica aplicar ozônio por suas diversas maneiras. Hoje não, já tem os produtos ozonizados da Nemasaway. Tenho sabonete, eu tenho sérum, eu tenho óleo de girassol, óleo regenerado, tudo ozonizado. As cápsulas de ozônio, então, é para aproveitar. Como ter acesso ao ozônio? O ozônio age diretamente na mitocôndria, que está lá dentro da nossa célula, e aí aumenta o fluxo de oxigênio para dentro das nossas células. Se oxigena melhor, se a célula está melhor oxigenada, ela vai desenvolver diversas funções e de uma forma melhor. Ele torna a cadeia respiratória da mitocôndria mais eficiente. Então, a gente não tem medo, não tenha medo. Ativa a síntese de proteína, a gente precisa muito, aumenta a quantidade de mitocôndria. Olha isso, ele ativa, então é para suplementar. Ativa a respiração da célula. E é assim que a gente vai conseguir fazer. O próximo, Lucas, por favor. Agora a gente fala um pouquinho de cuidados, a gente precisa ter cuidado para esses pacientes. Então, existem muitas ervas fitoterápicas, eu estou colocando isso aqui só para citar para você, para ter cuidado. Alguns podem estimular muito o sistema imunológico do paciente. Então, assim, suplementar de fato, de forma consciente, participar de treinamentos assim, tá? Interações medicamentosas. Eu não posso falar de remédio, porque eu não sou médico. Quando o meu paciente fala, eu já vou parar o medicamento. Eu falo, aí é você e seu médico. Eu não prescrevi remédio para você. Eu prescrevi os suplementos da Nemasaway, que é com que eu trabalho. E eu brigo com o meu paciente, tá, pessoal? E hoje eu falo. Um sai falando para o outro. Nossa, aquela doutora é só é da Nemasaway que eu uso e ponto. Quando o paciente fala para mim assim, ah, mas eu não vou comprar isso, então eu não vou te tratar. Aqui comigo é esse. Pode, você fique à vontade para procurar outro profissional, é um direito seu. É simples assim. Porque eu não vou tratar a pessoa com algo que eu não conheço. É óbvio que pode ter outro aí no mercado, mas eu não conheço. Eu conheço daqui, que eu faço pesquisa, eu estudo, tem protocolo, e é ponto. E aí as doses excessivas. As doses excessivas, estou falando de geral, tá? De tudo que a gente pode utilizar para o paciente. Podem ser prejudicial e agravar os sintomas. No caso da suplementação, como é um complemento, eu sei, eu estudo, eu tenho cuidado e eu não vou ter esse tipo de problema. Dificilmente. Eu nunca tive, desde que eu trabalho na saúde integrativa, nenhum paciente mesmo que tivesse nenhuma repercussão hemodinâmica com o ozônio que eu aplico, porque eu aprendi de forma eficiente. Quando você faz de forma eficiente, tem cuidado, vê exame, você não vai. Você pode ter uma reação? Pode, mas eu, graças a Deus, nunca tive, porque quando a gente faz, como a gente está fazendo aqui, aprendendo, estudando, vai ser consciente e vai dar tudo certo, porque está tudo já feito dentro de um estudo. E quando alguém fala para mim assim, ah, eu vou testar o seu suplemento, eu falo, testar não. Você vai utilizar o meu suplemento, porque testado, ele já foi testado e muito testado
quando ele foi fabricado. É simples assim. Não tem nem o que discutir, né? O próximo, Lucas. Aí eu botei aqui para vocês, só para nível de conhecimento, um resultado que fala, né, em estudos de caso, a gente que é da pesquisa, a gente gosta muito disso. Então, esse estudo falava, ó, pacientes demonstram redução da fadiga, que é o cansaço, e melhora da dor articular e uma menor atividade da doença, né, do lúpus, após a suplementação individualizada, né? Com esse indivíduo sendo visto de uma forma bem específica. Redução dos marcadores inflamatórios, com a suplementação melhorou, melhora da qualidade de vida dos pacientes melhorou, e uma menor frequência das crises. Quando eu falo crise, é quando a doença está em atividade, tá? E é isso, ó. Tem muitos estudos. Eu só coloquei aqui para vocês verem que tem, mas eu vou deixar lá na frente tem um outro para vocês que é um artigo científico. O próximo, por favor, Lucas. E quais são os próximos passos aí dentro, né, da suplementação? Plano de ação, a gente tem que ter. Qual o plano de ação? Via pessoa, ela veio para mim, ela já tem o diagnóstico, né, de lúpus, ela já falou isso para mim, ela já sabe que tem. Então, eu já vou saber depois desse treinamento, o que eu posso utilizar. Na dúvida, eu vou chamar uma embaixadora. Então, assim, ó, esse paciente precisa de uma consulta multidisciplinar, que não é um único profissional, que as pessoas têm essa mania. Eu vou no médico, não é no médico só, é numa é psicólogo, é médico, é o fisioterapeuta que não tem alteração da parte óssea, da parte muscular, do cansaço, tem que fazer atividade, é no educador físico, é no dentista, porque não tem alteração lá na boquinha. Então, é o fisioterapeuta integrativo, é o nutricionista, é um grupo, é o consultor de produtos da Nemas Away, é sobre isso que eu estou falando. O plano de ação individualizado, como foi lá naquele estudo, ó, e baseado em evidências, que a gente se utiliza de evidências, de protocolos, de produtos que foram já testados por médicos, tá bom? Por cardiologistas, avaliação nutricional em si, identificação para identificar, né, as deficiências específicas, porque a gente pede, o fisioterapeuta também pode pedir, a gente tem exame, a gente tem a biorressonância, que pode nos mostrar ali várias deficiências de vários suplementos. E a monitorização contínua, né? Porque a gente precisa ter ajuste, o paciente está melhorando. Eu comecei, por exemplo, com 6 cápsulas de ozônio, se o paciente não está muito bem, e daqui a 3 meses eu fiz o protocolo, eu reavalio essa pessoa, aí a gente passa para 2 frascos, faz um desmame, passa para um frasco, como é recomendado pela Nemasaway, a dose diária, e é assim. O próximo, por favor, Lucas. Aqui a gente tem o artigo científico que eu falei para vocês, é para printar, é para usar com os clientes de vocês, com os pacientes, para quem é da área de saúde, é para buscar mais artigo, porque eu deixei aí para vocês, ó, prevalência da deficiência de vitamina D e sua suplementação no lúpus eritematoso sistêmico. Olha aqui um estudo que está lá na Revista Brasileira, né, de Curitiba, de 2022, bem fresquinho, né? Olha esse resumo, o que que fala. Evidências apontam que a vitamina D, além de atuar no metabolismo do osso, é capaz de influenciar na saúde geral do indivíduo. Olha isso, né? Ela realiza faz imunorregulação, né? E tem todo o potencial, até mesmo de estar envolvida na etiopatogenia de doenças autoimunes. E aí fala, ó, estudos referem uma notável deficiência de vitamina D em pacientes com lúpus e a eficácia da suplementação no tratamento da doença. Então, é para a gente pegar esse estudo e botar ali, ó, cola no seu caderninho e leva. E aí, onde vocês podem buscar? Nós que somos, né, da pesquisa, a gente busca no Google Acadêmico, na PubMed, na Cielo. Hoje a gente tem a IA aí também que pode nos auxiliar, mas quando eu falo de artigo científico, eu tenho que buscar algumas, né, fontes mais científicas mesmo, tá? Então, essa pesquisa foi realizada com base de dados nessas fontes, tá bom? Desse modo, esta revisão, né, de literatura teve como objetivo, ó, delineou metabolismos e as atribuições da vitamina D
discutindo a prevalência de sua deficiência e suplementação no lúpus sistêmico. Então, é para a gente entender que a gente tem vários artigos, tá? Esse é só um. O próximo, Lucas. A gente pode falar de pessoas, né, que são muito estudiosas, e eu gosto muito de buscar esses homens importantíssimos, né, para a gente. Então, Albert Einstein enfatizou uma abordagem muito holística para a saúde, aliando-se com uma visão da medicina integrativa, que é o que eu mais estudo hoje, tá? Então, ele fala sobre medicina integrativa, sobre saúde, como primeiro prevenção, que é o que a gente tem que fazer, o que a gente faz quando a gente começa a suplementar, porque a pessoa que é saudável, ela também tem que suplementar, tá? Não só quem tem essas autoimunes. E fala em estimulação da capacidade inata de autocura, que é o que nós temos. Então, quando eu falei que a minha vitamina D está aqui, ó, lá em cima, eu estou estimulando a minha capacidade inata de autocura, porque Papai do Céu é maravilhoso. Ele nos deu um organismo maravilhoso. Nós é que estragamos. O ambiente onde a gente está, que está todo alterado, é que estraga a nossa saúde, tá bom? Então, quando o meu corpo está bem suplementado, eu tenho essa regulação, a minha capacidade inata de autocura. E o meu corpo tem que estar saudável para fazer isso. Então, a medicina integrativa, segundo a medicina integrativa, a suplementação é vista como uma ferramenta para otimizar a saúde e o bem-estar. Olha que coisa linda. Segundo a medicina integrativa, que eu falei, né, de integração, a suplementação é vista como uma ferramenta para otimizar a saúde e o bem-estar, que é o que a gente busca. Apoio, bem-estar geral, prevenção de doenças, personalização e preencher muitas lacunas nutricionais que a gente tem hoje. É isso que a medicina integrativa faz. É isso que a Nemas Away faz quando ela desenvolve suplementos maravilhosos para a gente, tá bom? O próximo, por favor, Lucas. A gente está chegando ao fim e eu quero deixar aqui para você só uma reflexão, que quando você deixar de lado aquilo que você não pode mudar, você vai ser mais feliz, tá bom? Então, tem coisas que a gente pode fazer. E aí, quando a gente deixar de lado aquilo que a gente não puder mudar, a gente vai ser mais feliz porque a gente vai começar a entender que a gente pode fazer de outra maneira. E uma dica aqui para vocês, eu gosto muito disso, eu gosto de dica, eu gosto que também me deem essas dicas, eu adoro. Então, assista um filme chamado Coração Valente. É um filme daqueles de fatos reais, tá? Não tem nada a ver com lupus, mas como eu sou fisioterapeuta, eu estou indicando para vocês assistirem, porque é uma lição de vida. E é sobre vida que a gente está falando aqui hoje, tá bom? O próximo, Lucas. E para finalizar esse treinamento, eu quero agradecer a vocês. Eu estou deixando o meu contato e o da Nemas Away, tá bom? Eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer levar conhecimento de saúde, também adquirir conhecimento de saúde, que eu faço isso diariamente. E eu quero deixar para vocês a minha imensa gratidão ao senhor João, nosso presidente, à nossa vice-presidente, a Edna, ao nosso CEO, Flávio Tanaka, ao Lucas, que é o nosso diretor de rede que está aqui com a gente, e a todos vocês que estão aqui até agora. Tem 26 pessoas aqui no Zoom, eu não estou vendo lá o YouTube. Eu espero que tenham bastante pessoas e eu espero que na próxima, no meu treinamento, das minhas colegas, que tenham muito mais pessoas aqui, que é para a gente entender que as pessoas hoje precisam estar nesse tipo de treinamento. As pessoas precisam buscar a sua saúde, as pessoas precisam se cuidar, porque eu fico abismada diariamente no meu consultório com pessoas muito jovens, muito doentes, pessoas cada vez mais gastando muito dinheiro com a alopatia, quando poderiam estar fazendo diferente. Então, é sobre isso. Muita gratidão a vocês. Eu espero que eu tenha contribuído. Eu não tenho muito tempo para as perguntas, mas eu vou tentar responder a todos aí as dúvidas. O que eu não consegui responder aqui, eu espero que vocês possam me chamar pelo WhatsApp, que eu sempre respondo, tá bom? É porque eu ainda viajo agora à noite. Eu estou indo para São Paulo para mais um evento
estou indo para um congresso de saúde, medicina integrativa, de saúde integrativa. E aí a Nemasa Way, para vocês entenderem, ela proporciona isso para as embaixadoras. A Nemasa Way nos leva para os grandes eventos, para que a gente estude, se atualize, vá nos grandes eventos de ozonoterapia. A Nemasa Way também vai estar nesse evento. Então é isso que a gente faz, tá bom? E eu espero poder ajudar vocês aqui. Eu vou olhar agora o chat aqui para ver se tem perguntinha. Boa noite a todos. A Patrícia Miranda, boa noite. Minha mãe tem lupus há 34 anos. Olha, tá vendo? Eu falei aqui para vocês, né, que a média ali, eu falei uma média de 15 a 20 anos, mas olha aqui, tá vendo? Isso é uma informação importante. Muito obrigada, tá, Patrícia, por compartilhar. Isso significa que ela deve estar cuidando muito bem da mãe. Eu espero que já, né, ou seja, uma consultora aí da Nemasa Way, se não for, que busque alguém. E que bom que você está aqui com a gente essa noite, tá vendo, pessoal? É uma informação, tá? A estatística mostra uma coisa, mas quando a gente busca, ó, a gente vê outras pessoas. Temos a Patrícia botou aqui embaixo, a ela ainda, a Patrícia Miranda. Temos a cápsula ozonizada há 4 anos. Nunca mais tive baixa resistência, olha que coisa linda. Quanto à minha saúde, a única coisa que não resolvi na minha vida foi a rinite. Mas a gente tem dicas, tá, ô Patrícia, sobre rinite. Eu não vou entrar agora aqui, né, porque não é hoje esse treinamento, mas você pode buscar no YouTube. Se não tiver, depois você me liga, porque eu dei outro dia um treinamento na onde eu falei sobre as condições, né, respiratórias e sobre toda a orientação de suplementação para isso. Porque eu também tenho rinite, tá, meu amor? Mas eu trato com ozônio. A Tânia Aparecida, boa noite. Gostaria de saber se posso pingar o óleo ozonizado no ouvido para limpar e retirar a cera. Então, Tânia, eu sempre falo assim, quando a gente vai administrar qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo, né? Como uma profissional da saúde, eu faço orientação e eu faço avaliação. Então, assim, eu não sei de fato o que está acontecendo no seu ouvido, né? Para estar esse excesso de produção de cera, se tem alguma outra alteração. Mas, assim, não vai fazer nenhum mal você aplicar uma gotinha do óleo ozonizado, não. Mas a gente precisa entender de fato o que está acontecendo aí, tá bom? Então, depois você pode me chamar também para eu te fazer mais algumas perguntas, entender melhor, tá? Mas uma gotinha, duas, não vai fazer mal nenhum. Inclusive, a gente sabe que não só, né, os óleos ozonizados, mas a gente acaba utilizando algumas outras coisas nesse sentido. Mas primeiro a gente precisa entender por que está produzindo essa cera em excesso, tá bom? Não sei aí, Lucas, no YouTube, e não sei aqui, para a gente abrir agora, deixa eu ver vocês. Agora eu estou conseguindo ver vocês, que eu estava lá no chat. Pessoal, eu gosto muito, sou igual o seu João, tá? Eu não gosto de ficar aqui sozinha com a câmera aberta, não, tá? Eu brigo mesmo. Ninguém é obrigado a abrir a câmera, não, mas eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês me conheçam também. Não precisa estar bonita na foto, não. Precisa estar aprendendo. Outro dia eu estava aqui no treinamento que alguém falou assim, achei muito bonitinho, porque eu estava no treinamento com o Lucas secando o cabelo. E é simples assim, porque nós somos humanos. O treinamento começa às 8 da manhã. Como é que a pessoa vai com o cabelo molhado? Não, estou ouvindo o Lucas e estou aqui, ó. E é assim que a gente aprende, tá? Quem está assim aqui, ó, fazendo as coisas, abrindo câmera, são as pessoas que estão mais se destacando. Falo de fato isso para vocês. Parabéns, Dona Maria Helena, por estar aqui até agora. Parabéns. Que bom tê-la aqui. E agora vamos ver aí, né? Doutora Noemi, foi Estou ouvindo maravilhoso. você. Obrigada. Quem está falando? Estou vendo quem está A falando. Marli, Ó, Marli, que bom. Obrigada. Mais alguém? Todo mundo entendeu tudo, né? Que bom. Fico muito feliz. Copiaram tudo. Doutora Eleni, Excelente. já verifiquei aqui no YouTube e lá nós não temos nenhuma pergunta, tá? Ok, Lucas. A Elisete, acho que doutora. estava falando. Doutora, que foi um excelente treinamento e gratidão. Eu vou atender uma pessoa com lúpus essa semana e para mim já foi, ó, maravilhoso.
tá? Olha, parabéns, Elisete. que bom, fico muito feliz, tá? Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Tá joia. Oi, doutora, aqui é a Patrícia que falou sobre a mãe. Oi, Patrícia Miranda, que Tudo bem? prazer. Boa noite, Patrícia. De onde você é? Boa noite. Eu sou daqui de São Paulo mesmo, já estou na Nemas já. Olha que maravilha, parabéns. O lúpus da minha mãe, ele está instável hoje, graças a Deus, ele não está mais em atividade. Que E é bom. um dos fatores no qual, né, ela tem a medicina mudou bastante, né? Então a gente consegue Graças a melhorar Deus. muitas coisas, porque quando a gente descobriu foi um susto muito grande, porque os médicos mesmo mandavam a gente pesquisar. Não se falava muito do lúpus quando a gente descobriu. Então, eles mandavam pesquisar porque as pessoas não sobreviviam muitos anos. E Sim. aí, ó, hoje minha mãe está com 34 anos, está instável, o que diminuiu muito as dores da minha mãe. O fibro e o artro, minha mãe usa o fibro, usa o artro, o colágeno e as cápsulas ozonizadas. Olha, Então, que assim, foi maravilha. uma das coisas que ela disse que mudou muito. E os exercícios físicos. Ela fazia o Pilates, mas ela não estava vendo muita diferença. Eu sou educadora física, e aí eu falei para ela mora no interior, eu falei, então agora vamos procurar uma academia e trabalhar a parte da musculatura, já que você não se identificou com o Pilates. E aí agora Olha, ela vai viu, iniciar com a pessoal? musculação. Tá vendo a importância da equipe multidisciplinar? Eu sou professora de Pilates, a Patrícia, ela é educadora física, a mãe não se identificou com o Pilates e tá tudo certo. E aí ela precisa de uma outra modalidade. Então foi fazer o que a filha orientou, que é a educadora física. É sobre isso que eu estou falando, tá bom? Mas precisa manter a atividade. Muito importante a D3 com K2 para ela, tá, Patrícia? Ela toma também. Eu vou estar no congresso também junto com vocês, e aí eu vou te passar Olha! informações Ai, que prazer, é, vai ser um sobre prazer a te forma, conhecer pessoalmente. sobre a forma como ela faz os tratamentos dela, para a doutora também entender um pouquinho de como a gente chegou até hoje, né, no caso dela, porque ela não tem só o lúpus, ela tem várias doenças, e ela tem uma saúde hoje instável, devido à idade dela, 70 anos, ela está bem. Parabéns, que bom. Vai me dando notícia dela. Adorei te Vou conhecer sim, por pode aqui deixar. e a gente conversa Igualmente, mais lá então. Que pode bom. deixar. Viram, Obrigada pessoal? pela oportunidade. Boa noite Importantíssimo. a todos. Boa noite. Importante vocês trazerem os casos, tá vendo? É assim que a gente aprende, ó. Aprendemos aí mais uma coisa com a Patrícia, tá? Tá suplementando várias coisas que eu falei aqui e é pra gente usar e sem medo, tá bom? Mais alguém? Sim, boa noite, doutora. Muito obrigada. Foi muito boa a sua live. Fiquei muito feliz porque tirei algumas dúvidas também. Ai, E que eu bom. gostaria de perguntar para a senhora o que a senhora indicaria para uma pessoa com zumbido no ouvido? Então, olha só, a gente trata no consultório zumbido com ozônio que a gente faz pelo pavilhão auricular com o gás ozônio. Mas o ozônio em si, a cápsula de ozônio eu já prescrevo para o meu paciente. Então, assim, de fato já é o ozônio hoje para zumbido, entendeu? Entendi. É De porque fato. Mas eu qual a indiquei para idade ela. dessa pessoa? Aí eu sempre pergunto, porque assim, quando vocês fazem uma pergunta para a gente, que tem consultório, que é uma médica, a gente já pensa em outras coisas. Aí, de fato, eu preciso entender. Tem o zumbido. Mas qual a idade? Quando eu falo para vocês que a Nemazaway tem lá, e eu puxo a orelha mesmo, a Nemazaway tem uma fichinha de avaliação para vocês. Sim, Vocês já precisam trazer para a gente assim, ó, qual a idade dessa pessoa que já nos fala muita coisa, entendeu? Se ela tem entendi. outras condições associadas, para eu saber, para te orientar melhor. Mas de cara, qual a idade dessa pessoa? Você tem noção? 62 anos. Aí eu já penso, ó, dá um start. 62 anos, se não estiver tomando vitamina D3 com K2, eu falo que, ó, não sei nem o que está fazendo. É para estar tomando. Então, já é a cápsula, já é D3 com K2. Eu não falei que a D3 com K2, ela age como anti-inflamatória, que ela ativa a célula. Uma pessoa com zumbido é o quê? Né? Dor, causa dor. Não, ela não sente dor, não. Só é um incômodo que não é tão grave. Esse incômodo, ele causa uma alteração, ele causa um desgaste no organismo dela, entendeu?
Não entendi. necessariamente precisa ser a dor, mas esse incômodo causa um desgaste. E aí as células ficam sobre um estresse, e isso é estresse oxidativo. Então, eu preciso de suplementos para tratar. É a D3 com K2, é a B12, é a cápsula de ozônio, entendeu? É o que ela já está tomando. Ai, que bom. Então você tá melhor do que eu aí agora, ó. Eu posso tomar aula. Já tá tomando, é sobre isso, tá, pessoal? Consultor da Alemazaway é isso, ó. Viu? A embaixadora fala, ela já tá. É isso que eu quero ouvir. E eu Ela quero está ouvir muito mais Madalenas falando dessa forma. tomando as cápsulas que eu passei para ela. Depois eu passei D3 com K2 e agora ela está tomando B12 e ômega 3. Maravilha. É sobre isso. Você está fazendo atividade física com 60 anos? Ela faz pilates. Olha, então, já tem que aprender com a Madalena, tá, pessoal? Na próximo treinamento é com a Madalena. Pronto, está resolvido. Quem mais? Obrigada, Madalena. Nada, eu que agradeço. Que bom ouvir vocês, que bom que vocês estão participando, que bom que abriram mais câmerazinhas aqui. Então, pessoal, então a gente vai finalizar, tá bom? Porque eu preciso viajar ainda daqui a pouco. Vou me organizar aqui, acabar de me organizar, tá bom? Dúvidas, me chamem lá, tá? Me chamem, só chamar. Doutora Lani, gratidão, gratidão por tanto conhecimento, gratidão por se disponibilizar. Nós temos muita sorte. Eu falo por todas essas pessoas que estão aqui, os que vão ver essa live que vai ficar gravada lá no YouTube. Nós temos sorte de ter uma profissional de tanta competência como você em nosso time. Boa viagem, já estou ansioso para te ver. Que Deus abençoe, uma excelente noite. Para você também que está aqui, parabéns por sua presença. Isso fala muito sobre você, que você é alguém que está buscando o diferencial. Esse diferencial é o que vai te trazer resultados exponenciais na sua vida. Eu sempre digo, conhecimento é igual prosperidade. E prosperidade é você ser uma fonte na vida de outras pessoas. E é justamente isso que vocês aprenderam aqui. Parabéns. Espero que vocês possam aplicar isso aí. Então, já saiam daqui, já façam um vídeo, já faz um áudio, já põe nos grupos. Olha, hoje foi um treinamento incrível. No próximo você precisa estar lá. Só foi agraciado quem esteve lá. Eu quero que você esteja lá nesse treinamento, ok? Boa Faça noite, uma Deus fotinha abençoe. rapidinho, Lucas. Faz uma fotinha aí, Agora. pessoal. Oi? Ótimo. Oi, Boa noite. já. Boa Oi? noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém.